Glória a Deus, creio que em pé vocês recebessem a diaconisa Bia com uma salva de palmas, vai trazer uma palavra poderosa. Amém. Eu acho que eu sou a que mais grita, né? Eu gritar que eu sou legal vai ser muito convincente. Pode se sentar, gente. Eu sou legal? Amém. Antes de eu começar a ministração, quero convidar vocês a fecharem os olhos, colocar a mão no seu coração. Senhor Deus, querido Pai, nessa noite eu peço para que o Senhor se faça presente em nosso meio. Senhor Jesus, eu sinto que o Senhor já está aqui, eu sinto que o Senhor já falou por meio do louvor, por meio da palavra de dízimos e ofertas. Então, Senhor Jesus, neste momento eu esvazio de mim, esvazio das minhas vontades, para que o Senhor venha me preencher, que nós venhamos aprender cada vez mais, Senhor, da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela e fala: olha como eu tô bonitão hoje. O Gui perto do Maico não vai dar certo, eles vão ficar muito se achando. Nós estamos na série de palavras dopamina. Eu não vou saber explicar como o Mike explicou, que eu tenho certeza que ele estudou muito para ele explicar. Mas dopamina é um neurotransmissor da felicidade, do prazer. Isso? Deixa eu confirmar com os universitários. E hoje o tema que eu quero falar para vocês é For You, que é para você. Eu achei muito interessante porque esse tema, né, que a gente vai falar hoje é o que eu vejo todos os dias, porque é o que eu trabalho, que são as telas das redes sociais. É algo que eu tenho que ficar todos os dias olhando. É algo que eu falo que eu olho desde a hora que eu acordo para trabalhar e até na hora de relaxar, para eu dormir. Só que o For You significa para você. E eu acho muito engraçado porque às vezes a bateria do celular do Maico tá acabando, a minha tá acabando, e aí um vai olhar o Instagram do outro e quando eu olho dele eu falo: nossa, só tem futebol nesse negócio, que negócio chato. Não tem uma diquinha de receita, alguém cozinhando alguma coisa, que é o que tem no meu, que é atrativo para mim. Então as redes sociais, o que é para você é aquilo que é atrativo, aquilo que é conveniente, aquilo que te agrada. Só que hoje eu não quero falar para vocês aquilo que é conveniente, aquilo que agrada ou aquilo que é atrativo. Hoje eu vim falar sobre uma For You, aquilo que é para você, que é o reino de Deus. Amém? Semana passada, o Thiago, ele falou sobre o tema É Só um Date. E hoje, na verdade ontem, na hora que eu fui terminar de preparar a minha palavra, eu fui assistir de novo a pregação do Thiago e eu achei muito interessante que ele falou que quando a gente busca só um date é quando nós buscamos algo raso, algo superficial. Porque é só um date. É só uma saída, é só um momentinho ali, não é algo profundo, não é algo que eu busco. Só que o Thiago também ressaltou que nós precisamos buscar a sabedoria, que nós precisamos buscar algo mais profundo. E isso vai fazer todo sentido na minha palavra. Porque hoje eu quero que vocês reflitam o que Deus tem verdadeiramente para nós. Não apenas aquilo que nos interessa e o que é conveniente, amém? Então olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o reino de Deus... Mas fala com voz de arena. O reino de Deus não precisa ser conveniente, mas precisa ser temente. E o que é temer? Temer é medo, mas também temer é grande respeito. Temer é reverência. Então, o reino de Deus, a gente não precisa ser atrativo para nós. O reino de Deus, ele precisa ser temente. Nós precisamos reverenciar a Deus. Nós precisamos ter um grande respeito pela palavra de Deus. Então, quando eu tenho que o reino de Deus é só algo que me atrai, é só algo que me dá vontade de estar, não é verdadeiramente o reino de Deus. Porque muitas vezes o Senhor vai falar não e nós queríamos ouvir um sim. Então, é igual eu falei, o reino de Deus, ele não tem que ser conveniente. Você buscar a Deus não tem que ser quando você quer. Você buscar a Deus é um meio de reverência, é um meio de respeito. Então, nós temos que fazer até quando nós não temos vontade. Amém? E aí, para eu dar início à minha palavra,
Eu gosto muito, acredito que a forma que Deus mais fala comigo é por meio de louvor. Então, às vezes nós temos aquela semana que aquele louvor pode tocar 55 vezes. Naquele minuto, você vai chorar, você vai falar, meu Deus, cada palavrinha que esse ministro está falando faz total sentido para mim. E quando eu fui preparar a palavra, porque o Bruno mandou na quarta-feira, e eu já fico assim, ai Senhor, o que eu vou falar? Ai Jesus, se não vier nada, eu vou fazer igual o Tiago e o Marco, fala, Bruno, se vira aí, que é você que é líder, se não vier nada, é tu mesmo. E para mim hoje, um ministro que faz de todo o coração e com temor a Deus, com reverência, é o Felipe Rodrigues. E um louvor que faz total sentido para mim hoje é um que chama Tudo é Perda. E quando eu fui preparar essa palavra, que eu estava pensando algo sobre para você, para nós, o que eu quero, o que eu não quero, um trecho dessa música fala, tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei para onde ir. Sem tua presença nada importa. E esse trecho conecta perfeitamente no que eu parei para pensar de uma reflexão, porque muitas vezes a gente vive a nossa vida como cristão como se fosse uma grande For You, como se fosse uma grande tela de uma rede social, e a gente vive a nossa vida hoje apenas com aquilo que é interessante e conveniente para nós. Mas o reino de Deus é igual eu disse lá no começo, ele não tem que ser conveniente. A nossa vida ela precisa ter 3 coisas. Ela precisa ter propósito, sabedoria e alinhamento com a vontade de Deus. Porque tudo que eu faço que não seja isso é perda. Tudo que eu faço que não está ligado com a vontade e com o propósito de Deus, de nada vale. Depois, na continuação da música, ele fala assim, do que adianta eu guardar os meus tesouros? Do que adianta nós termos o melhor emprego se nós estamos fora da presença de Deus? O que adianta nós queremos manter um casamento ou um relacionamento que está fora da presença de Deus? O que adianta a gente querer manter aquela amizade que nos afasta de Deus? Se eu não tenho a palavra do Senhor, se eu não tenho o propósito do Senhor, é perda. Amém? E aí lá em João, capítulo 6, versículo 68, também engloba em relação a perder. Que Simão Pedro responde assim, Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, para onde eu vou? Se eu não tenho você, não vale de nada. Para onde eu vou? Se eu perco a sua presença, eu não sou nada. Para onde eu vou? Se eu não conheço o seu nome, eu não conheço nada. Então, eu fiz essa conexão com essa canção e essa passagem que Simão Pedro fala, Senhor, para onde eu irei? Para quem eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E eu acho que é muito interessante e desperta um interesse em nós, quando nós pensamos que é assim que às vezes nossa vida funciona. Às vezes a gente só vem nos cultos quando é conveniente para nós. Hoje eu vou no culto porque não tem nada para mim fazer, então eu estou no tédio, sobrou um tempinho da minha correria do dia, então eu vou lá. Vou fazer uma visita no culto. Hoje eu vou escutar uma palavra, porque sobrou um tempinho aqui e eu não estou com sono, então eu vou assistir aqui um pouquinho. Hoje deu tempo de orar, então eu vou orar. Hoje deu tempo de eu ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia. Hoje não é deu tempo, é reverência, é temer. Então, o ler a Bíblia, o orar, o vir ao culto, não pode ser quando sobra um tempo. Não pode ser quando eu tenho uma chance ali. Não, nós temos que temer a palavra do Senhor. Amém? Mas a vida nossa não é uma For You. Deus nos chama para viver uma vida real. Deus nos chama para viver muito mais do que uma conveniência. Então, fala para o seu irmão, é relacionamento, mas fala com voz de arena, é relacionamento, é entrega e é esperar, confiando no plano dele. Amém? E aí lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 20, Paulo vai nos ensinar algo muito interessante. Paulo diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios,
aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui, no finalzinho, ele fala, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não é qual a sua vontade, não é sobre o para você, é sobre o para Deus. Qual é a vontade do Senhor para a nossa vida? Qual é a vontade do Senhor para o seu emprego? Qual é a vontade do Senhor para a sua família? Qual é a vontade do Senhor para a sua casa? Qual é a vontade do Senhor para as suas amizades, para o seu estudo? Não é qual a minha vontade. Não é qual a vontade da Bia para aquilo que eu quero. Não é qual a vontade da Bruna para aquilo que ela quer na vida dela. É qual a vontade do Senhor. Sem Deus, nada importa de fato. Nossa vida só se torna plena quando a gente deixa de viver apenas para nós e começamos a viver para Ele. Bia, eu quero uma vida plena, mas eu só escuto as minhas vontades. Ou eu só escuto aquele amigo que fala o que vai acalmar o meu coração. Eu acho muito engraçado porque às vezes nós procuramos amizades que vão nos confortar, mas quando vem um líder e nos confronta, a gente não aceita. Deus, fala comigo, mas fala o que eu quero ouvir, não fala o que eu preciso ouvir. A palavra de Deus não é sobre o que nós queremos, mas sobre o que nós precisamos. Eu preciso que o Senhor me confronte para que eu estique. Eu preciso que o Senhor me confronte para que eu cresça. Eu não preciso que o Senhor fale o que eu quero ouvir, porque se eu falar o que eu quero ouvir, eu vou continuar na mesma. Se a Thaís falar para as filhas dela o que elas querem ouvir, elas vão virar umas crianças chatas, porque elas não vão crescer, elas não vão amadurecer. E a mesma coisa com o reino de Deus. Se a gente só ouve o que a gente quer, a gente não amadurece. Aí quando o Senhor fica em silêncio, a gente faz igual criança mimada, faz birra, vira as costas para ele e sai andando. Então nós precisamos crescer e amadurecer. E o crescer e o amadurecer não vai ser apenas quando o Senhor passa a mão na nossa cabeça e fala: não, filha, isso aí que eu fechei a porta para você, calma. Não, às vezes o Senhor fechou a porta para você porque você não estava preparado. Às vezes o Senhor fechou a porta para você que você foi de intruso e quis pegar a porta que não era sua. Ai, essa bênção é minha. Não é sua essa bênção. É a bênção do outro, deixa com o outro, é do Senhor, já que Ele arruma, já que Ele te mostra, já que Ele prepara. Amém? E hoje eu quero falar para vocês 3 pontos essenciais para nós vivermos a nossa vida alinhada com Deus. E o primeiro ponto é: relacionamento precisa de tempo. E eu vou falar para vocês, relacionamento com tempo eu tenho experiência. E, gente, não sei quanto tempo mais, mas eu tenho um tempinho bom aí. Relacionamento precisa de tempo. Então olha pro irmão que está do seu lado, mas eu quero que vocês falem com voz de areneiro. Você quer viver o melhor de Deus para você? Ou está andando no superficial? Bia, eu venho nos cultos. É superficial. Mas como assim, Bia? Eu tô aqui hoje na arena, podia estar lá no rodeio, na Expo Ouro, rodeio festival. Eu tô aqui. É superficial. Por quê? Na hora que eu fui pensar no superficial, eu pensei numa explicação que eu daria lá para Arena Kids, mas eu acho que vai ficar muito fácil de todo mundo entender. É a mesma coisa de você tomar banho uma vez na semana. Ai, hoje é domingo, é dia de lavar o cabelo. Hoje é sábado, né? Sábado que é dia de tomar banho. Hoje é sábado, é dia de tomar banho. E aí, chegou no domingo, se você ficou o sábado o dia inteiro em casa, você começa a ficar um pouco cebado, mas não fica muito que você não fez nada, né? Então você tá no frio, você fala: ah, não, hoje eu não preciso tomar banho. Aí chega na segunda-feira, aí já começa a ficar um pouco mais catinga, porque às vezes você vai na academia, que é segunda, né? Segundo dia de voltar na dieta, é dia de voltar pra academia, então começa a ficar um pouquinho cebado. Aí os dias vai passando, chega uma hora, na hora que chegar no sábado de novo, você vai estar podre. E é a mesma coisa com Deus. Se você vem uma vez, se você busca Deus uma vez na semana, durante a semana você fica podre. Nossa, Bia, meio forte, né? Mas é a realidade. Você busca Deus uma vez na semana, e aí no TikTok aparecem as musiquinhas do mundo. Daí as musiquinhas grudam na cabeça igual chiclete. Aí fica a musiquinha lá. Aí alguém falou palavrão, você fica com aquele palavrão na sua mente também.
Aí vai ficando. Aí você vai ficando sujo, vai ficando imundo e fala assim, não, é só sábado que tem arena. Então eu ainda não preciso ler nenhum versículo. Aí vai passando o dia, você escuta mais uma musiquinha. Aí você tem uma amizade que não vai na igreja, não ora, não faz nada, é uma amizade mundana. Aí você vai tomar um café super faturado com aquela sua amiga que não tem nenhum relacionamento, intimidade com Deus. E aí vai indo, vai indo. Na hora que chega no sábado, que é o dia de você vir buscar a Deus de novo, você tá podre, imundo. E eu não falo de cheiro, eu falo no interior. Porque em nenhum momento você parou e buscou a Deus. Em nenhum momento você teve um sacrifício de adorar e agradecer a Deus. Então, buscar ao Senhor apenas nos cultos não é relacionamento, é superficial. Então, buscar a Deus, o seu momento de louvar, Bia, não tem que vir nos cultos? Tem. Só que não adianta nada, isso não é relacionamento. Aqui na igreja nós exaltamos o Senhor. Aqui na igreja nós estamos em comunhão com os irmãos. Aqui na igreja nós fazemos um ciclo que vai nos levar mais perto de Deus. Mas não adianta nada eu ter todos vocês que são meus amigos, eu chegar em casa e só ver TikTok, não ler um versículo no dia, não orar nem... O Tiago falou 15 minutos, às vezes eu acho que até muito, viu, Tiago? Às vezes é só 2 minutinhos e meio, olha lá, o Senhor, obrigada por hoje. Amém. Só isso. Isso é superficial. Então, buscar a Deus, ter um relacionamento com Ele uma vez na semana, não vai gerar um relacionamento, vai ser raso. Vai ser só um date, que é só uma vez. É a mesma coisa. Mas a verdade é que quando nós consumimos apenas aquilo que é interessante para nós, nós não buscamos aquilo que nos confronta. E aí, quando eu pensei em relação a propósito, quando eu pensei em relação a ter um relacionamento com Deus, eu nunca esqueço de uma palavra que o Bruno Morada ministrou lá em São Paulo, e ele falou uma frase que assim, fica na minha mente, em qualquer oportunidade, aquela frase faz sentido para mim. Que ele fala assim, se você diz que não tem tempo, na verdade você não tem propósito. Então não é que falta tempo para você não, é que aquilo não é propósito na sua vida ainda. Não é que falta tempo para você ler a Bíblia, é que a Bíblia não é um propósito de Deus para você. Não é que falta tempo para você abrir uma célula, é que não é propósito de Deus, porque tem 15 pessoas na igreja, na hora que tiver 50 aí vira propósito. Então o propósito de Deus não é quando tem tempo, o propósito de Deus é propósito de Deus. É na hora que Ele quer, no dia que Ele quer, no momento que Ele quer, é da forma dEle. E o reino de Deus, a busca e o crescimento não pode ser acréscimos na nossa vida. Já imaginou as inúmeras bênçãos que ficam guardadas com Deus pela falta de tempo que nós dedicamos a Ele? Já imaginou quantas riquezas que o Senhor tem para nós, só que a gente descarta pela preguiça, pelo frio ou até mesmo pela festa que está acontecendo? Já imaginou quantas coisas o Senhor tem em uma caixinha? Eu imagino uma gaveta bem grande. Bem grande. Aí tem um armário muito grande, está escrito lá Arthur. E aí tem todas as bênçãos, todas as riquezas que o Senhor quer liberar para o Arthur. Aí tá lá todas as caixinhas. Na hora que Deus vai abrir a caixinha para pegar um envelope e jogar no Arthur, o Arthur tá lá viajando na maionese. Não orou uma vez na semana. Não agradeceu a Deus porque ele acordou vivo em nenhum momento. Então, Deus, o que ele faz? Fecha a caixinha de novo e fala, na hora que ele estiver pronto, eu abro a caixinha e jogo. Às vezes, você está esperando uma bênção que já era para ter vindo, há muito tempo. Só não veio porque não é propósito de Deus na sua vida. Porque você não quis, porque você não tem tempo. Não tem tempo para buscar, não tem tempo para adorar, não tem tempo para evangelizar alguém. Não tem tempo. Ai, falta tempo. Não, falta propósito. Amém? E nós temos que ter a disposição de convidar as pessoas. Nós temos que ter a disposição de abrir uma célula. Nós temos que ter a disposição de renunciar às nossas necessidades para fazer o que é necessário para Deus. E o segundo ponto é prioridade. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, qual a sua desculpa? Às vezes a nossa desculpa é,
não me relaciono com Deus porque eu não sei usar as palavras bonitas. Eu confesso que antes eu falava assim, eu não consigo orar muito tempo porque eu não sei falar aquelas palavras chique. Que quem orava junto com a Andréa Paloma, ela vai falando, né? Eu ficava assim, gente, eu não sei orar. Porque olha quanta coisa que ela fala e eu não sei falar essas coisas. Então, eu não oro porque eu não sei usar as palavras bonitas. Eu não me relaciono, não é minha prioridade, porque eu tenho casa, filho, trabalho, papagaio, periquito, cachorro, gato, tenho tudo. Tudo é uma desculpa. Qual que tem sido a sua desculpa hoje? O seu trabalho? Qual tem sido a sua desculpa hoje? O seu filho? Qual tem sido a sua desculpa hoje? O seu casamento? Eu não sei qual a sua desculpa, mas todos nós temos uma desculpa. Todos nós temos um ponto que a gente vai falar assim, não dá para priorizar hoje abrir uma célula, porque sábado é o único dia que eu tenho para descansar, eu trabalho a semana inteira, chega sábado e domingo eu quero hibernar e não fazer mais nada. Quero só chegar na hora de ir no arena e ir pro arena, não quero fazer mais nada. Não conta comigo para fazer nada porque eu não quero. Então, a única coisa que nós temos que lembrar quando nós falamos de prioridade é o que eu falei lá no primeiro ponto. Se você diz que não tem tempo, na verdade você não tem propósito. Amém? Nós conseguimos priorizar a academia, conseguimos priorizar uma aula da faculdade, conseguimos priorizar os passeios em família, mas quando é falado em algum momento sobre o reino, sobre uma renúncia, não posso. A pessoa ela nem pensa, ela não chega nem a fazer um segundinho de esforço para pensar assim, Maico, a gente vai abrir uma célula lá no Jardim Belo Horizonte, não posso. Por quê? Porque não dá. Eu saio 1 hora do serviço, abro a farmácia às 7. Não dá. Sábado eu fico muito cansado, porque daí sexta-feira a gente joga futebol. Não dá. Larga a mão. Vamos deixando, quando der o tempo, daí a gente faz a célula lá no Jardim Belo Horizonte. Bia, eu fico horas trabalhando, estudando, quando eu vou orar, eu fico desanimada. Gente, quantas vezes eu fui ler a Bíblia, eu tava animadona, assim, ligadona. Comecei a ler, os olhos vai fazendo até assim, né? Você vai lendo, chega um momento que você fala assim, Deus abençoa os meus pecados. Porque você não consegue raciocinar mais, dá um desânimo. Eu aprendi que quando a gente não tem ânimo e a gente não tem força para falar com Deus, a única coisa, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para abrir a minha boca. Coloque um louvor e feche os olhos e fala uma única frase que eu acho que você vai ter esforço para falar. Deus, eu tô aqui. E deixa o pau torando. Deus, eu tô aqui. Eu não tenho força para falar, eu não tenho força para agradecer, eu só tô aqui. Você tá ali. Você não queria estar, muitas vezes. Você estava cansado, só queria dormir, mas você está ali. Amém? E o terceiro e último é a dificuldade de esperar. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Se alguém falar pra mim que tem uma viagem sábado que vem, amanhã eu já vou querer saber a hora que a gente vai, na onde que a gente vai ficar, eu já vou arrumar minha mala, eu já vou deixar tudo pronto e vou ficar assim, você arrumou? Você fez? Organizou? Na onde vai ficar? Eu tenho uma dificuldade de esperar. E isso é o que Deus mais pega. Você tem dificuldade de esperar? Eu acredito que isso pega mais as mulheres, né? Que eu não sei o cônjuge dos 6, mas o Maico, se deixar, ele resolve 15 minutos antes do negócio ir acontecer. Me dá uma raiva. Que eu falo assim, onde a gente vai? Domingo. Até domingo a gente vê. A gente resolve. Fala assim, como assim? Até domingo a gente resolve, gente? Hoje já é sábado, já tinha que estar resolvido. E aí lá em Efésios, como eu li para vocês, a gente aprende que nós temos que aproveitar ao máximo cada oportunidade, mesmo que seja na espera. Nós temos que aproveitar tudo o que o Senhor vai nos dar, mesmo que seja sentadinho e esperando o que Ele vai fazer. Queremos tudo para ontem. A gente quer perder 10 quilos ontem. A gente quer a casa própria para ontem. A gente quer o emprego dos sonhos para antes de ontem. O salário que eu sempre quis era para ser do ano passado, mas não veio ainda. Então a gente quer tudo para ontem. A gente é imediatista. Mas nós esquecemos que Deus é fiel e cumpre as suas promessas àqueles que o buscam. Lembra que eu falei lá no começo
que se a gente não tem um relacionamento, se a gente não prioriza, a caixinha fica fechada. Ele tem as promessas, ele tem as coisas para concretizar os sonhos, mas para aqueles que o buscam. O Senhor não é que ele não tem promessa para você, não é que ele não realiza as coisas na sua vida, é que você não busca a Deus da forma que você deveria buscar. É que você não prioriza a Deus como você prioriza fazer uma dieta. Você não prioriza a Deus como você prioriza o seu filho. Essa é a questão. E é muito engraçado quando a gente vê o silêncio de Deus com a gente. Muitas vezes, o silêncio é apenas o processo. O silêncio, às vezes, é apenas um estou te preparando. Eu estou lendo um livro de uma moça que o tema do livro é Mulheres Improváveis. E ela contou a história falando que ela estava num salão e ela encontrou a amiga dela e elas estavam fazendo o cabelo. E aí a amiga dela terminou o cabelo, saiu toda bonitona e ela estava fazendo o cabelo ainda. Só que ela queria tirar uma foto com aquela amiga que fazia muito tempo que ela não via. E aí ela tirou a foto, ela imaginou, vamos supor que ela estivesse com aquela touca, cheia de coisa na cabeça, fazendo o cabelo. E a mulher toda arrumada, ela tirou a foto e ela postou. E a legenda que ela colocou é, ela pronta, eu no processo. Às vezes você compara a sua vida com quem já está pronto e você só está no processo ainda. E eu achei sensacional essa frase, ela pronta, eu no processo. Nós temos que parar de comparar a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, a nossa vida empresarial, educacional com a vida das outras pessoas. Às vezes eles já estão prontos e você no processo. O processo de Deus não é que ele está tardando a sua bênção. O processo de Deus é que ele está te preparando para a sua bênção. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado mais uma vez, dá um sorriso para ela e fala assim, é hora de parar de querer apenas para você e começar a querer o que Deus quer para você. Nós precisamos investir tempo, respeitar o processo e compreender que o para ontem não pertence mais para aqueles que buscam sabedoria em Cristo. O para ontem, o que você queria, não te pertence mais. O que a Priscila queria não interessa para Deus mais. O que a Priscila precisa é o que Deus tem para ela. Bia, Deus não valoriza os meus sonhos? Se Deus não valorizasse os sonhos, Ele não nos daria promessa que nos fazem sonhar, já dizia o meu líder Bruno. Mas, se o seu sonho não está alinhado com a vontade de Deus, Ele não vai realizar. Porque às vezes a gente quer o tamanho de uma formiguinha, e Deus tem um dinossauro gigante pra gente. Ele fala assim, ai filho, eu vou te dar formiga, mas na hora que você vê o dinossauro que eu tinha pra você, aí você vai falar, poxa, tinha um dinossaurão e Deus me deu uma formiguinha. Não é que ele deu a formiguinha, é que você não soube esperar. Você não soube aquietar e falar, e escutar o silêncio do Senhor e falar, a pessoa já está pronta, eu no processo. A pessoa já está pronta, eu estou no processo. Amém? Então, para a gente encerrar, que nós possamos aplicar o que diz em Efésios 5. Que nós possamos viver com atenção, propósito e discernimento. Lá em Efésios, como eu li, fala, tenham cuidado com a maneira com que vocês buscam, que vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Que o nosso for you, que o nosso para você se transforme para Deus. E que nossas vidas sejam um reflexo do reino de Deus. Amém? Então coloque-se de pé no seu lugar. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo silêncio. Nós te agradecemos pelas vezes que nós não conseguimos entender o porquê o Senhor se calou.
Mas a partir de hoje nós entendemos que nós temos que nos relacionar mais, que nós temos que priorizar mais e que nós temos que aprender a esperar mais. Porque o Senhor é fiel para cumprir, o Senhor é fiel para realizar, o Senhor é fiel para valorizar a nossa busca. Mas nós devemos entender, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada, que o Senhor não é um acréscimo na nossa vida, que o Senhor não é um acréscimo na nossa casa, mas que o Senhor é uma prioridade. Então, Senhor Jesus, que a partir de hoje tudo aquilo que está sendo prioridade, que não é da sua vontade, Pai, que nós possamos expulsar da nossa vida, que nós possamos colocar debaixo dos nossos pés e nós venhamos buscar a sua palavra, o seu reino, o seu discernimento. Então, Senhor Jesus, faça-se real em nosso meio, para que nós possamos ter um relacionamento, nós possamos priorizar e esperar todos os dias no Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, palavra poderosa, amém? Queridos, algumas pessoas que participam do grupo de líderes do Arena têm participado de um estudo que eu tenho feito. E nós entramos nos livros dos profetas. Pegando esse tema que a Bia falou, para você é quando eu falo para o Luizinho. Mas e quando eu quero falar para mim mesmo? Então é para mim, é na verdade. Todos nós temos projetos, todos nós temos sonhos, é na verdade. Se a gente for pegar o livro de Ezequiel, vai contar a história de um profeta, amém? Mas que se preparou durante toda a sua vida para ser um sacerdote. Existia uma diferença entre sacerdote e profeta na Bíblia. Sacerdote é aquele que ouvia o povo para falar com Deus, oferecer sacrifícios a Deus pelo pecado do povo, entrava no Santo dos Santos para oferecer esse sacrifício, para entregar o altar, para estar diante da presença de Deus, para que o povo pudesse ser perdoado por Deus. Mas o profeta escutava Deus e falava com o povo. Existia uma diferença entre sacerdote e profeta. Ezequiel, durante toda a sua vida, ele se preparou para ser sacerdote. Fala para o seu irmão assim: você preparou a sua vida inteira para quê? Para você. Você se preparou, na verdade, é o for you. Então eu me preparei a minha vida inteira para ser algo. Talvez a Bruna, durante todo esse tempo de período acadêmico, de cursos, se preparou a vida inteira para ser uma nutricionista, trabalhar na área da estética. Luizinho, a vida inteira se preparou para quê? Para ser um empresário, para ser pai, violinista, baterista, baixista, bicicleteiro, futebolista, voleibolista, eletricista, capinista, pedreiro, servente pedreiro. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque Ezequiel preparou a sua vida inteira para ser sacerdote. E o sacerdote, querido, ele era ungido. Sacerdote aos 25 anos, mas somente aos 30 anos ele começava o seu trabalho dentro do templo. E quando Ezequiel completa 30 anos, o que acontece? O exílio da Babilônia. A Babilônia invade Judá e leva Ezequiel como cativo. E aquele homem que se preparou a vida inteira para ser sacerdote, chega na Babilônia. Eu imagino os babilônicos perguntando para Ezequiel: o que você faz? Ezequiel deve ter falado: eu estudei a vida inteira para ser sacerdote. Aí os babilônicos viraram para Ezequiel e falaram: mas o que o sacerdote faz? Aí ele explicou todo o processo que o sacerdote fazia dentro do templo. Eles falaram: mas aqui não tem templo. E aí a vida do Ezequiel aconteceu o quê? Acabou. Ele se preparou a vida inteira para algo. Quando chega no momento dele executar aquilo que ele foi preparado, o que acontece? Tudo foge do seu controle. Fala para o seu irmão: o sacerdote escuta o povo, mas o profeta escuta Deus. Sabe qual a diferença do profeta para o sacerdote? É que o profeta ele tem que sentir aquilo que Deus está sentindo para transferir para o povo aquilo que Deus quer que seja transferido. Existe um profeta na Bíblia chamado profeta Oséias. E Deus manda esse profeta casar com uma prostituta. Olha só. Manda ter filhos com essa prostituta. O profeta obedece ao Senhor, casa com uma prostituta, tem filhos com essa prostituta. Constrói uma família com essa prostituta. Mas essa prostituta, um certo dia, abandona a família que ela criou com o profeta Oséias e volta a se prostituir. Deus manda o profeta: vai atrás da tua mulher. O profeta chega e compra ela daqueles que a prostituíam. E ele traz essa mulher de novo para sua casa. Sabe por que o profeta viveu aquilo? Porque
Deus queria que o profeta sentisse aquilo que ele sentia quando olhava para Judá, quando olhava para Israel, o seu povo. O seu povo era sua noiva, mas a sua noiva se prostituía com outros ídolos, se prostituía com coisas que não agradavam a Deus. E Deus se sentia traído. Deus via Israel adorando Baal, adorando outros deuses e sentia que Israel era como uma prostituta. Então Deus levanta um profeta e faz o profeta sentir a mesma coisa que ele, para que quando ele transferisse aquilo que Deus estava falando com o povo, o profeta sentia aquilo que Deus sente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus ele chama Jeremias, ele fala para Jeremias assim: antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te consagrei. E depois eu te constituí profeta. E aí tem um momento que Jeremias é colocado no tronco e é açoitado. E ele chega para Deus e fala: não quero mais. Mas aí a palavra fala que um fogo entrou pela pele de Jeremias e queimava os seus ossos. E aí a gente cantou aquela música: existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque Deus, ele te constituiu profeta, querido, para que você pudesse sentir aquilo que Deus sente, para que você pudesse transferir para as pessoas aquilo que ele está querendo falar com elas, através da experiência que você está tendo. Então não é sobre mim, não é sobre você, é sobre a experiência que Deus quer que eu tenha, para que eu consiga atingir outras pessoas. Eu não sei como tem sido a sua vida no seu dia a dia, mas se você em algum momento da sua vida olha e está tudo bem, minha família está bem, meu casamento está bem, minhas finanças estão bem, mas ainda existe algo que não faz sentido, algo que às vezes te incomoda, é esse fogo de Jeremias querendo invadir o seu peito. Fala assim, meu irmão, pode ser que tudo esteja bem, mas ainda existe algo que não está legal e você não sabe o que é. Será que em algum momento da sua vida aconteceu isso? Olha para a sua conta bancária, está ok. Olha para os seus sonhos, estão sendo concretizados. Olha para a sua vida pessoal, você constituiu uma família. Você tem tudo o que planejou, tudo que sonhou. Mas ainda existe algo que você não consegue explicar. Existe algo que você sente falta de algo, mas que você não sabe o que é. Às vezes você chega na sua casa à noite, só está você. E você sente falta de algo. Do que, Bruno? Eu não sei. Essa falta de algo é o fogo que invadiu Jeremias. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. E por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que você quer algo para você, você vai buscar se interter. Como a Bia falou nas redes sociais, você passa o dia inteiro se intertendo com as redes sociais. Mas se chegar algum momento, acabar a luz, acabar a internet, o seu celular não funcionar mais e você tiver que ficar parado olhando para o teto, qual é o sentimento que tem dentro de você? Está tudo bem? Ou eu sinto falta de algo que eu não consigo explicar? Essa falta de algo é você ter mais tempo com Deus. É relacionamento. Relacionamento. Às vezes, querido, eu me deparo, olho para a minha vida e falo assim, minha vida está top. Tudo que eu sonhei um dia lá atrás, eu alcancei. A Bia estava falando, eu quero tudo para ontem. Eu olho para a minha vida e falo, nossa, tudo que eu queria ontem eu estou conquistando hoje. Mas às vezes bate um negócio em mim. Às vezes a Dani vira para mim e fala assim, nossa, mas o que você tem? Ana, o que você tem? Às vezes eu estou meio assim, eu estou sentindo falta de algo. Mas eu não consigo explicar para a Dani o que eu estou sentindo falta. Eu estou sentindo falta de algo. E é como se isso me queimasse por dentro. É como se isso me machucasse. Mas eu não sei o que eu estou sentindo falta. É como se algo me esmagasse. Mas eu não sei o que eu estou sentindo falta. Eu olho para a minha vida e está legal. Eu olho para os meus sonhos e estão sendo concretizados. Eu olho para a minha vida e está tudo legal. Mas existe algo que ainda não está. E aí é quando eu olho e vejo que o meu relacionamento com Deus ainda não é tudo aquilo que eu esperei que fosse um dia. Fala assim, meu irmão, está sentindo falta de algo que você não sabe explicar o que é? Fala pro seu irmão, está faltando relacionamento com Deus. Não coloque acréscimo aquilo que você deveria colocar a sua vida.
E não coloque a sua vida em algo que Deus te daria como acréscimo. Fala assim pro seu irmão para encerrar. Não é para você. É para Deus através de você. Quantos entenderam? Digam amém. Fala assim pro seu irmão, pare de ser cabeção e pare de sentir falta de algo que você tem gratuito. Dê um abraço nessa pessoa, estamos encerrados.